Olá, caminhante, tudo bem com você? Eu sou a Maria Amélia, canalizadora do Caminho do Despertar, e eu tô aqui para trazer as energias do céu dessa semana, que vai do dia 13 ao dia 19 de dezembro. Essa semana a gente vai ter uma lua cheia acontecendo no signo de Gêmeos, mas ela vai acontecer só lá no domingo, no final da semana. Então, majoritariamente, a gente vai ter uma semana de lua crescente ainda. Ela aconteceu oficialmente no signo de Peixes semana passada e ela vai se encaminhando para o seu ápice. Geralmente é uma semana mais agitada, uma semana de lua crescente e pré-lua cheia. A gente acabou de terminar o eixo dos eclipses em Gêmeos e Sagitário, então é interessante observar aí como é que tá a sua vida dentro da área em que você tem Gêmeos e Sagitário, porque é um momento ali talvez de alívio ou talvez que venha acontecer alguma coisa para fechar esse ciclo dos eclipses que passaram por ali nos últimos 2 anos. Aqui, claro, você tem que ter uma base maior sobre astrologia, conhecer um pouquinho do seu mapa, mas eu tenho 2 vídeos para leigos que pode ajudar você a identificar pelo menos as casas que você tem Gêmeos e Sagitário. Eu vou deixar o link aqui embaixo para quem nunca fez o mapa. Tem um vídeo que ensina a fazer no site e depois tem outro vídeo onde eu ensino a identificar as casas do seu mapa. Então pode ser que ajude aí. Na segunda-feira, a Lua vai estar o dia todo dentro do signo de Áries e aqui a gente vai ter uma semana, né, que começa agitada. A gente vai ter muita energia à nossa disposição. Marte, que é o regente de Áries, está lá em Sagitário, que é um signo irmão, digamos assim, porque eles pertencem ao elemento fogo. Então a energia está bem agitada. A gente precisa tomar um pouquinho de cuidado com a irritação, com a impulsividade, talvez a gente fale coisas atravessadas, a gente tome atitudes impulsivas, tudo isso pode estar ali como pano de fundo para esse dia. Marte também vai fazer uma oposição ao nodo norte que está se despedindo de Gêmeos e aqui a gente está sendo convidado a sair de um único ponto ali, talvez de uma ideia fixa, de algo muito dogmático, né? Até porque esse Marte está sendo regido por Júpiter em Aquário, então uma ideia fixa, algo que a gente acredita, que acaba fazendo com que a gente não abra o campo para o leque de infinitas possibilidades que eu gosto sempre de trazer aqui, que o universo tem para nos oferecer. Então é como se a gente tivesse ali uma prateleira cheia de produtos para a gente escolher à nossa disposição e a gente sempre pegasse o mesmo. A gente não se permite experimentar novos sabores, novas experiências, novas amizades, né? Novas relações na nossa vida, porque a gente insiste em manter aquele mesmo ponto de vista. Então é interessante a gente rever aí as nossas crenças, é interessante a gente usar essa coragem ariana para fazer o trabalho interno e se libertar dessas crenças arraigadas que não nos ajudam em nada. Na terça-feira, a Lua amanhece no signo de Touro e passa a quarta-feira dentro dessa energia também. Nesse momento, ela ativa Vênus, que está lá em Capricórnio, se preparando para entrar no movimento retrógrado. E aqui a gente vai ter o contrário da segunda-feira, uma energia de terra muito forte. Então é como se fosse o momento de assentar a energia, de encontrar um porto seguro antes da lua cheia, que geralmente chacoalha um pouco as nossas energias, a nossa vida, acontece alguma coisa ali ou a gente fica emocionalmente afetado. Então agora é interessante a gente abaixar a poeira, a gente encontrar um lugar de segurança, seja interna ou externamente. Então estar com pessoas com quem a gente se sente seguro, evitar aquela pessoa com quem a gente tende a ter conflitos, porque no fundo a gente espelha ali alguma coisa mal resolvida nossa, mas esse é um assunto para um outro momento. Aqui também seria interessante a gente aguardar mais o tempo certo das coisas, parar de querer controlar tudo ou agir com muita pressa, simplesmente observar o que está acontecendo, confiar no universo, no tempo que ele tem pra gente.
Claro que a gente pode sim fazer o necessário, mas a gente também precisa esperar o bolo assar, né? A gente faz lá a receita, que depende da gente, pegar os ingredientes e misturá-los para colocar a massa no forno e sair um bolo dali, só que a gente não espera esse bolo assar, a gente não espera as coisas acontecerem. Então vai ser interessante dar uma diminuída no ritmo, se permitir descansar, estar em contato com a natureza é muito importante para a gente desacelerar a mente, até porque a gente está falando de uma lua cheia em Gêmeos que vai chegar ali e mexe muito com o nosso campo mental. Então seria bastante interessante a gente já começar a se preparar. Então, só para complementar e fechar esse raciocínio, eu acredito muito que respeitar o tempo certo de cada coisa na nossa vida ajuda a gente a viver melhor, a gente encontrar um lugar de paz, de calma, de tranquilidade, que tem muito a ver com essa energia taurina. A gente pode sim levar a vida de uma maneira mais leve e tranquila, sem essa agitação ansiosa que a gente vive. Cabe a gente escolher, eu quero fazer parte disso, eu vou entrar nessa roda de ratos ou eu vou escolher vibrar diferente, viver num ritmo diferente, num ritmo mais natural e não artificial. Na quinta, a lua entra em Gêmeos quase 6 da tarde, então a gente tem aí uma parte do dia ainda com energia taurina e passa sexta e sábado o dia todo dentro dessa energia. Ela vai se tornar cheia na madrugada do sábado para domingo, a 1h30 da manhã. Então a gente considera domingo pelo horário, mas já vai ser ali na noite de sábado. A gente já começa a perceber, a gente pode sim viver situações ou perceber que está com a mente mais agitada, as emoções mais afloradas, e como Gêmeos ele está muito ligado à comunicação, a gente pode ter conversas, a gente pode acabar resolvendo questões de uma maneira mais expressiva, comunicativa. Então, falar o que a gente pensa, ter conversas que vão resolver alguma questão ali mal resolvida, ou simplesmente parar e refletir sobre a vida. O regente de Gêmeos, que é Mercúrio, está lá em Capricórnio. Então a gente pode dar um tom mais sério para as coisas, a gente pode se preocupar demais, pensar demais o que a gente gostaria de realizar. Até por a gente estar vivendo essa fase final do ano em que a gente reflete muito, em que a gente pensa muito sobre as metas, só toma um pouquinho de cuidado para não levar a sério demais, para não se cobrar demais. Mas sim, é importante a gente escolher bem as nossas metas, é importante a gente olhar para aquela cadeia de montanhas e escolher qual delas a gente escolhe subir, qual delas a gente escolhe escalar, porque nós estamos numa vida, né? Vamos pensar na metáfora da vida como essa cadeia de montanhas. Existem sim relevos, não é plano, não é uma planície o tempo inteiro. Existem planícies, existem lagos, rios, mas também existem montanhas, e talvez nesse momento, se você decidir escalar uma montanha, ou seja, ter uma meta, nem sempre a gente precisa estar escalando montanhas. Então, por isso também você não pode se cobrar tanto. A gente vive numa sociedade que acha que a gente sempre tem que estar produzindo, que a gente sempre tem que ter metas, porque ela se beneficia disso, ela se beneficia da nossa mão de obra. Então, parar e refletir, será que eu quero escalar agora? Será que eu tenho preparação física para isso, energia? Porque a maioria das pessoas acabam fazendo isso porque tem que fazer e não tem energia para subir essa montanha, e chega na metade elas desistem porque elas não têm força nem motivação, porque elas escolheram a montanha errada, elas escolheram a montanha que todo mundo está escalando, e aí ela fala, ah, deve ser bom lá porque tá todo mundo fazendo, tá todo mundo subindo essa montanha, então eu vou fazer também. Reflete melhor sobre isso. Aproveita essa energia da lua cheia que vai trazer à tona muitas ideias, muitas questões, muitas reflexões. É um universo mental que vai estar sendo ativado, e perceber principalmente que tipo de pensamentos você vem cultivando, o que passa pela sua cabeça na maior parte do tempo. Se é uma mente mais otimista ou mais pessimista, se você tende a achar que as coisas vão dar sempre certo ou vão dar sempre errado, se você tem uma atitude mais
realista perante a vida, ou se você tende a ser muito impulsivo, a deixar as palavras escaparem sem maior reflexão. Tudo isso tem a ver com a autoobservação. É só se observando que a gente vai perceber quem a gente é de verdade e como a gente tende a agir. E com a autoconsciência, com essa consciência que observa a gente mesmo agindo, né, o nosso ego, a nossa identidade agindo, é que a gente consegue aos poucos ir mudando aquilo que não faz mais sentido pra gente. A gente sabe que tem muitos hábitos nocivos, que tem muitas coisas que a gente faz e não fazem sentido, mas a gente não consegue evitar e mudar porque a gente não tem consciência no momento que a gente faz. A gente não se observa o suficiente para parar um pouquinho antes e falar: opa, eu não vou fazer isso. Então esse é o convite quando eu peço para vocês avaliarem os seus pensamentos e pararem um pouquinho antes. Será que isso me ajuda? Será que alimentar isso que eu penso vai me fazer bem ou vai me fazer cair em armadilhas que não quero mais na minha vida? No domingo, a gente ainda vai ter a lua no signo de Câncer, amanhecendo ali dentro dessa energia e passando o dia todo ali. É aquele domingo para estar em família, ou pelo menos com as pessoas que você ama e considera como a sua família de alma. É um momento da gente descansar, ativar o autocuidado, realmente diminuir o ritmo, aquele domingo com cara de domingo, para a gente observar as nossas emoções, observar o que a gente está sentindo, porque a gente estava muito no mental e agora a gente vai para o emocional. E a gente sabe que pensamento e sentimento, eles estão diretamente interligados. Então, percebe nesse dia como que você está se sentindo. Pode ser que tenha ali uma ressaca pós-lua cheia e é importante a gente diminuir o ritmo, descansar e fazer coisas que façam bem pra gente mesmo. Então essas são as energias da semana e eu espero de verdade que contribua para você ter uma semana maravilhosa. Antes de trazer a cartinha da semana, eu tenho alguns recadinhos para dar para vocês. O primeiro é que eu gostaria de pedir para você se inscrever no meu canal. Faz tempo que eu não peço mais, eu esqueci na verdade nos últimos vídeos. Então, se faz sentido para você, se você quer fazer parte dessa egrégora de caminhantes, eu peço para você se inscrever no meu canal e para você curtir esse vídeo se fizer sentido para você. Outro recadinho é que eu tô fazendo lá no meu Telegram um desafio do advento, que é esse período antes do Natal, em que, pelo menos aqui na Europa onde eu moro, existem vários calendários que vão fazendo a contagem regressiva. E eu decidi fazer né? Eu tô compartilhando lá com as pessoas dia a dia algumas ideias, atitudes pra gente tomar antes de celebrar esse momento do ano que é bem auspicioso, né? Que traz reflexões para nossa vida. E aí no final, que é a semana que vem, eu vou disponibilizar o desafio da gratidão que eu faço todo ano também. E aí eu vou deixar disponível por lá. Então já tô avisando para quem quiser participar. É só fazer parte do meu grupo fechado lá no Telegram, vou deixar o link aqui. E você pode ser presenteado com esse material que é muito especial e traz uma reflexão para o nosso ano, um fechamento, planejamento e também esse desafio da gratidão. Vale muito a pena ter acesso a esse material que eu dou de presente para todo mundo que me acompanha por lá. O último recado que eu quero deixar é que essa semana ainda eu vou postar na quinta-feira um vídeo com as previsões para 2022. Então, se você quiser assistir, se você quiser se preparar, se você gosta da minha abordagem, aproveita para se inscrever, ativar o sininho, que daí você vai ser avisado quando esse vídeo for ao ar. Nele eu vou trazer todas as informações que eu considero importantes, interessantes e necessárias para a gente se preparar para o ano de 2022. Então vale muito a pena assisti-lo. Então vamos para a cartinha da semana. Essa semana a gente saiu com a carta do Bobo, que no tarô do Osho, né, corresponde à carta O Louco do tarô tradicional. É a carta número 0, é a carta que não tem número na verdade. E essa carta, ela fala de novos inícios, ela fala da gente se jogar mais para a vida. E eu acho que tem muito a ver com essa energia da lua em Gêmeos, porque Gêmeos tem esse ar leve da criança e o bobo ou louco também tem. É um pouco ingênuo, uma pessoa que leva as coisas de uma
uma maneira mais leve. E talvez seja esse o convite para a gente nessa semana. Pega leve, vê a vida com um olhar mais leve, não leve tudo tão a sério, não tenha todo esse peso com as coisas, porque se a gente parar para pensar, quantas coisas a gente já não se preocupou lá atrás, a gente levou a sério demais e aí no fim não era nada daquilo, tudo passou, tudo se resolveu e ficou aquele peso, aquela carga que a gente colocou ali. Tudo que a gente vibra, tudo que a gente cria fica plasmado no nosso campo. É como se fosse ir para um lugar onde tem uma lama, onde tem terra, onde tem sujeira, se sujar todo e achar que vai se limpar sozinho. Então, quando a gente está emanando emoções bem baixas, digamos assim, preocupação, raiva, mágoa, aquilo vai sujando metaforicamente o nosso campo. Só que a gente não vê, a gente não tem acesso a isso com os nossos olhos físicos, de uma maneira visível, mas a gente percebe. Todo mundo percebe uma pessoa carregada, uma pessoa que tem uma energia um pouco mais complicada de lidar, digamos assim. A gente sente o peso quando chega perto dela. Por quê? Porque de certa forma ela está carregando tudo isso no campo dela. Muitas vezes a gente acaba inclusive absorvendo essa energia, então é interessante a gente observar, será que a gente também não vem cultivando aí algumas teias de aranha? Então essa semana o convite é para a gente levar as coisas menos a sério e se jogar mais para a vida sem medo, sabendo que a gente vai estar sempre sendo guiado e conduzido e que se a gente colocar o pé, o universo coloca o chão ali para nos dar segurança, apoio e muita energia para a gente viver a nossa vida da melhor forma. Então, para fechar, eu quero deixar uma perguntinha para vocês, que se você sentir de responder para mim aqui embaixo na área de comentários, eu vou adorar ler a sua resposta. E a pergunta é a seguinte: qual pensamento positivo você vai começar a cultivar a partir de agora? A gente sabe que pensamentos negativos ou pessimistas a gente tem de sobra, a gente tem uma coleção na nossa mente, porque é o pensamento viciado em sempre repeti-lo. Agora, se a gente conscientemente começar a plantar sementinhas de pensamentos positivos, o nosso cérebro ele vai absorvendo aquilo e como uma massinha de pão, aquilo vai crescendo e se desenvolvendo dentro da gente. Não é de uma maneira mágica, né? Não tô dizendo aqui que o pensamento positivo muda tudo, mas entre pensar positivo e pensar negativo, por que não pensar mais positivo, né? Mal não vai fazer também. Então, eu acredito muito na força, né, daquilo que a gente emana e o pensamento é uma emanação. Então, deixa para mim aqui embaixo que pensamento positivo você vai começar a cultivar a partir de agora. Então é isso, eu desejo para você uma linda semana, uma lua cheia de coisas boas, que a sua mente possa ter clareza para refletir muito sobre as questões que você precisa, que você estiver passando nesse momento e principalmente ativar novas ideias para resolver todo e qualquer desafio que você esteja passando. Um beijo no coração e até semana que vem. Tchau, tchau!